Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito pelo apóstolo João, lá no capítulo 10, versículos do 22 até o 30. Vamos iniciar a leitura. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Nessa leitura, acabamos de ver que Jesus passeava pelo templo, no pórtico, e os judeus que estavam ali nas redondezas abordam Jesus e pedem para ele falar verdadeiramente, abertamente, se ele era ou não o Messias. Isso aconteceu porque os judeus daquela época tinham uma figura de um Messias totalmente diferente do comportamento que Jesus tinha diante da sociedade. Jesus fazia prodígios, milagres, mas os judeus esperavam um Messias totalmente superior na questão bélica, de força, que libertasse o povo judeu da opressão do poder romano, até que pudesse desfazer esse tipo de influência que o Império Romano tinha sobre os judeus. E nós sabemos que Jesus não vem trazer essa força bélica, e muito menos algo que destronaria o Império Romano fisicamente. Porém, o poder que Jesus veio trazer é o poder de Deus sobre o mundo, para que o mundo fosse governado por valores de um reino que é diferente dos reinos deste mundo, onde os reinos deste mundo têm como valores riquezas, mas o reino que Jesus veio trazer é um reino de poder, do amor, da bondade, e sim da justiça e a honestidade que Deus requer de cada um dos seus súditos. Por isso que parece que os judeus não entendem que Jesus é o Messias. Mas por que eles não entendem? Porque talvez o coração deles estavam fechados para entender que o Messias que Jesus era totalmente o contrário do que eles imaginavam. Para aceitarem a Jesus, primeiro, os judeus teriam que desconstruir essa imagem de Messias poderoso, bélico e que fizesse o que eles imaginavam. Talvez, será que nós esperamos que Deus haja na nossa vida como nós queremos que Ele haja e nós não conseguimos enxergar de fato quem Deus é, porque talvez nós teremos que desconstruir vários conceitos que nós temos? Só para ficar mais clara a mensagem e a imagem para você entender. Às vezes, vivemos uma vida e vivemos de certa forma, e achamos que viver dessa forma é correto. E, no entanto, para Deus nos amar, precisamos que Ele se enquadre, a palavra de Deus se enquadre nos conceitos que nós vivemos. Quer ver um exemplo que eu vou citar para você aqui? Às vezes nós vivemos da seguinte forma: vivemos num estilo, a palavra de Deus nos mostra outro, que contraria o nosso estilo, e nós damos um jeito de tentar encaixar a palavra de Deus na nossa vida, e porque se ela não se encaixar da maneira na qual nós vivemos, ela está errada e a gente não compreende a palavra de Deus. E por ela não se enquadrar no nosso estilo de vida, parece que ela não é o que de fato ela é, ou seja, a palavra de Deus. Para que ela seja a palavra de Deus, Deus precisa me aceitar como eu sou, fazendo o que eu faço. E não é muito bem por aí. Deus ele te aceita quem você é. Mas quando escolhemos entrar nesse reino, precisamos reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa visão para adequar a nossa vida às regras que Deus nos pede. Do contrário, nós tentaremos sempre encaixar a palavra de Deus na nossa vida, como nós vivemos, e não conseguiremos. Os judeus estavam assim, não entendiam que Jesus era o Messias, porque o Messias que eles queriam não era o verdadeiro Messias que Jesus é. Eles esperavam Jesus de uma maneira diferente. E então, hoje a palavra de Deus nos convida a aceitá-la, mas sabendo que
Fazendo isso, precisaremos desconstruir alguns conceitos, algumas visões do que é pecado e não é, e começar a adotar verdadeiramente a palavra de Deus como a verdade absoluta e padrão de vida para nós. Que você possa sair daqui hoje vendo o que você precisa ajustar conforme a palavra de Deus na sua vida, ao invés de tentar ajustar a palavra para caber na sua. Leve isso como propósito para o dia de hoje. Então, que possamos juntos rever a nossa vida e adequar ela à palavra de Deus. É bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. A palavra de Deus nos convida diariamente a se ajustarmos a ela para que dessa forma possamos viver certamente como discípulos e filhos de Deus, assim como somos. Eu desejo que a graça de Deus ilumine o seu entendimento e ajude você a ajustar a sua vida assim como a porta é estreita. Um forte abraço em você e até mais!